Para a nossa próxima apresentação, eu gostaria de convidar, então, a senhora Fernanda Rodrigues, coordenadora de pesquisa e pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo pela oportunidade de estar aqui, principalmente na pessoa do senador Marcos Pontes, que está aqui conosco, mas também na pessoa do senador Alessandro Vieira e sua assessoria, que pôde indicar o IRIS para participar aqui desse espaço com vocês. Bom, para quem não conhece, né, para mim é uma honra estar aqui representando o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS. Ele é um centro de pesquisa interdisciplinar e independente, que foi fundado em 2015 e tem como missão principal fortalecer os direitos humanos no espaço digital, principalmente através da comunicação, incidência política e pesquisa. A gente desenvolve projetos de pesquisa não só na área da inteligência artificial, que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje, mas também em regulação de plataformas, criptografia, proteção de dados, inclusão digital. E a gente espera hoje trazer uma contribuição muito importante aqui para essa casa. A gente parabeniza o trabalho da comissão, porque desde que a gente tem acompanhado enquanto IRIS, principalmente a partir da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, essas discussões, e a gente pôde participar, inclusive, das audiências públicas na Câmara dos Deputados sobre o PL 21 de 2020, também ano passado no Senado Federal, e a gente não desconhece o quão difícil é a tarefa que essa casa está empreendendo no sentido de regular uma tecnologia que não somente está em constante evolução, como também está em uma evolução muito acelerada. Só que a gente acredita que isso não é motivo para se furtar a regulação desse objeto. A gente acredita que é falsa essa dicotomia entre inovação e regulação, na medida em que estabelecer esses critérios e parâmetros para a atuação dos agentes envolvidos, bem como os direitos e garantias para pessoas afetadas e para cidadãos e cidadãs no geral, pode fornecer segurança jurídica e permitir que essa inovação tecnológica ela se dê de maneira ética e responsável. Nesse sentido, a gente acredita, no entanto, que apenas uma regulação por princípios e valores ela não é suficiente para a gente endereçar a série de questões relacionadas à IA. Infelizmente, a gente tem notícia diariamente de violações e prejuízos que são causados por sistemas de inteligência artificial. E aqui eu posso citar como exemplo notícias falsas, discriminação algorítmica e muitas outras situações. Mas o que a gente gostaria de destacar é que, para além de erros e falhas, a gente está falando aqui de pessoas, muito provavelmente pessoas que têm a sua esfera de direitos pessoal afetada por esse tipo de tecnologia. Até gostaria de compartilhar que eu acho que uma provocação que norteia a minha fala é principalmente porque, além de coordenadora de pesquisa e pesquisadora do IRIS, eu sou doutoranda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e eu estou fazendo uma disciplina esse semestre que é sobre racialização de existências, e junto com o professor André Luiz Freitas. E ele fala muito sobre, a gente discute muito nessa aula sobre quais existências importam para o direito. Eu acho que aqui a provocação é quais existências importam e precisam constar na regulação da inteligência artificial para que a gente tenha uma regulação ética e responsável. Nesse sentido, a gente destaca a importância do projeto de lei 2338, que é fruto do trabalho da Comissão de Juristas, na medida em que ele se propõe uma regulação baseada em riscos. O que a gente quer pontuar, porém, é que essa matriz de risco ela deve ser pensada principalmente considerando o contexto e as particularidades do Brasil. É preciso que a gente supere essa ideia da tecnologia como um fim em si mesma e a gente busque compreender o que pode ser automatizado e o que faz sentido ser automatizado e o que não pode ser automatizado. É claro que a inovação tecnológica ela é absolutamente importante para o avanço e desenvolvimento da economia do país, mas é necessário que a gente pense quais tecnologias fazem sentido no nosso contexto. E aí, aqui no Brasil, eu gostaria de destacar, principalmente, e aí a gente tem que fazer uma seleção do que falar aqui por causa do tempo, mas no cenário brasileiro, o que eu gostaria de destacar, que muitos já conhecem, mas eu acho que o óbvio, às vezes, é importante que ele seja dito, né? Que existe um público muito específico que tem sido afetado
por tecnologias, mas também pelo preconceito na sociedade, que é a população negra. E é importante a gente denotar essa questão racial dentro da inteligência artificial, não somente porque o Brasil possui um histórico escravocrata conhecido, mas porque a gente tem diversos estudos reforçando o quanto as tecnologias de inteligência artificial especificamente são especialmente nocivas, podem ser especialmente nocivas para a população negra. E aí ter isso como norte implica em algumas considerações. A primeira delas é que existem tecnologias que não podem ser aceitas no nosso contexto, porque os seus prejuízos são muito superiores aos seus eventuais benefícios. O reconhecimento facial em espaços públicos, principalmente para fins de segurança pública, mas também policiamento preditivo, são dois que a gente gostaria de destacar aqui, principalmente em relação ao reconhecimento facial. A gente tem uma campanha nacional chamada Tire Meu Rosto da Sua Mira, que pauta o banimento dessa tecnologia para fins de segurança pública, mas, para além disso, a gente tem farta literatura demonstrando o quanto a segurança pública e o sistema penal brasileiro como um todo, elas são baseadas estruturalmente no racismo. Isso significa que qualquer tecnologia ou qualquer medida, estratégia voltada para essas áreas específicas precisa considerar quais são as principais pessoas afetadas nesse sentido. Eu gostaria aqui de destacar outras e falar melhor sobre outras tecnologias, mas como o tempo está correndo, eu gostaria só de recomendar a leitura da nota técnica da Coalizão Direitos na Rede, da qual o IRIS faz parte, que foi elaborada pelo Laboratório de Políticas Públicas e que destaca, além dessas duas tecnologias inaceitáveis, sistemas de score de crédito, armas letais autônomas e sistemas de reconhecimento de emoções, que merecem igual vedação. Com relação aos demais sistemas, e aí é outro ponto que a gente gostaria de destacar sobre a regulação da IA no Brasil, é que é fundamental que a regulação preveja robustos mecanismos de fiscalização e validação a fim de garantir que todo o ciclo de vida da tecnologia seja pautada por valores antidiscriminatórios, principalmente antirracistas, ainda mais considerando que no nosso país mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, então a gente está falando da maioria, em números, pelo menos. Então, é importante que a gente tenha mecanismos de validação e fiscalização, e aqui a gente destaca avaliação do impacto algorítmico e auditorias de sistemas algorítmicos, mas que eles sejam concebidos não somente como um mero checklist para empresas, mas que eles sejam instrumentos efetivamente capazes de avaliar a fundo os possíveis riscos e impactos que podem advir da IA antes de entrar no mercado e também após a sua implementação, um acompanhamento e monitoramento para ver se algum prejuízo ou dano é causado para a sociedade. Em relação ao racismo, a gente gostaria de destacar, inclusive, um texto recente publicado pelo pesquisador e referência nacional, Tarcísio Silva, que também vai poder estar aqui nas audiências da semana que vem, se não me engano, e que ele publicou recentemente no portal J-Info e abordou a necessidade de lentes antirracistas e interseccionais para identificar impactos algorítmicos em conformidade com princípios e mecanismos antidiscriminatórios. Ele afirma, inclusive, ser necessário ênfase em 4 pontos principais, e aqui eu abro aspas: compreensão de sistemas algorítmicos dentro das estruturas de relações sociais, reconhecimento do caráter estrutural do racismo e seus impactos, centralização dos compromissos do Estado brasileiro contra o racismo e outras formas de discriminação, e o reconhecimento dos impactos do colonialismo e colonialidade digital. Por essas razões, a gente entende como primordial que o texto da regulação da IA reconheça expressamente a necessidade dessa postura antirracista por parte das empresas. Inclusive, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância no início do ano passado, com status de emenda constitucional. Por isso, é fundamental que sejam tomadas medidas proativas para evitar esse preconceito na sociedade brasileira. Apesar da gente ter realmente regulações específicas que falam sobre discriminação, eu retorno aqui a provocação no sentido de quais existências importam para a regulação da IA, porque quando a gente leva isso para o texto específico da regulação da inteligência artificial, mesmo sendo algo que já está disposto no ordenamento jurídico brasileiro, a gente dá uma mensagem para a sociedade de que a gente está colocando isso como pauta prioritária para fins do desenvolvimento de sistemas de IA no Brasil. E aqui eu falo que é necessário estar na lei até no bom e velho português, para citar a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual negra brasileira conhecida,
e para que a gente siga a proposição da Bianca Kremer, que também é outra referência nacional sobre o tema, que ela fala que a gente propõe que a gente busque o recentramento racial como epicentro das discussões sobre governança algorítmica e tecnorregulação. Com isso, eu encerrar minha fala, agradeço pela oportunidade e coloco tanto a mim quanto o Iris à disposição para a gente continuar esse debate. Parabéns novamente aos senadores por esse trabalho.